Em som e vídeo, nessa terça-feira, o governo brasileiro enviou 3 ministros para o oeste do Pará. O objetivo, começar o plano de desenvolvimento para a região da Amazônia. Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, vão avaliar investimentos de infraestrutura e definir grandes obras na área. Entre elas, a construção de uma ponte sobre o rio Amazonas na cidade de Óbidos, uma hidrelétrica em Oriximiná e a extensão da BR-163 até a fronteira do Suriname. Durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro prometeu a presença do estado no chamado Triplo A. A área vai dos Andes ao Atlântico, onde organismos internacionais supostamente pretendem criar uma faixa independente para preservação ambiental. Começa com você nesse bloco, Carlos Andreasa. Pois é, esses ministros estão indo para lá para negociar com as lideranças locais e medir o pulso das lideranças locais na área ambiental, na área de direitos humanos, porque tem a questão indígena muito forte ali também, a possibilidade ou a aderência desse programa de grandes obras de infraestrutura, que é absolutamente igual àquele desenvolvido pelos governos militares, sobretudo nos anos 70. Calha Norte, Perimetral Norte, BR-163, todo um plano de infraestrutura que, a bem da verdade, faz sentido porque essas estruturas já existem e precisam de cuidados, porque ali há um setor produtivo importante, escoamento de produção é muito necessário. Qual o problema desse pacote? É mais uma vez consistente com o desenho do governo Jair Bolsonaro, aquilo de que temos falado aqui com grande frequência. O governo Bolsonaro tem uma vocação, segundo a distribuição ministerial, para grandes obras de desenvolvimento, obras de infraestrutura. Essas pastas estão ocupadas por militares. Faz sentido que prevaleça a cultura, a tradição da engenharia militar. O problema lá atrás é que não havia dinheiro para se fazer essas operações e elas foram feitas mesmo assim, endividando e tornando a nossa dívida interna insustentável, algo que explodiria nos anos 80, especificamente a partir do governo Figueiredo, arruinando o já arruinado governo José Sarney. O que seria necessário, fundamentalmente, para que esse pacote de obras fosse viável? Voltamos à questão da reforma da Previdência, não apenas ela. As reformas liberais na economia, mas fundamentalmente aquelas que diminuam o endividamento brasileiro e que nos devolvam a condição de investimento próprio e de credibilidade para o investimento internacional. Sem a reforma da Previdência, é a militância mesmo, tá? Sem a reforma da Previdência, o governo Jair Bolsonaro, como qualquer outro governo, se torna disfuncional. Se torna incapaz de executar este programa que se anuncia agora e que, em boa medida, é necessário. É necessário também obras de infraestrutura nos portos brasileiros. Visitem os portos. A não ser aqueles que são operados, terminais operados pela iniciativa privada, a estrutura do Estado, a estrutura pública, é um lixo. Os navios não conseguem ancorar. O trânsito é impossível. Então, obras de infraestrutura não são crime, são necessárias, com todos os respeitos ambientais e tudo mais. Mas, para tanto, não podemos criar um outro problema, o nosso vício brasileiro do endividamento. Então, façamos as reformas, priorizemos as reformas para que esse governo possa existir funcionalmente. Vera, passo a bola para você. Aliás, um dos ministros, o ministro do Meio Ambiente, esteve no programa Roda Viva, do qual você participou, e já introduzo aqui o tema para você também comentar. Pois é, ele falou ontem que iria nessa missão e falou que vai conhecer a Amazônia, o que diz muito sobre a intimidade, a familiaridade do ministro com os temas da pasta dele, né? Houve uma grande controvérsia hoje nas redes sociais a respeito da declaração dele sobre o Chico Mendes, que foi algo no final do programa, já bem lateral, naquele pinga-fogo que o Ricardo Lessa faz com todos os convidados. Ele perguntou o que ele achava do Chico Mendes, ele adotou um ar meio blasé, meio arrogante, para dizer que o Chico Mendes é uma figura controversa, da qual algumas pessoas falam bem e outras falam mal. Questionado sobre o que seria mal, ele disse que o Chico Mendes utilizaria os seringueiros
se valeria deles, e foi questionado ali que a ONU reconheceu, o mundo reconhece Chico Mendes, aí aproveitou para lançar aquela coisa anti-multilateralismo no governo, enfim, isso para mim não foi o mais importante, tá? E ele não disse que o Chico Mendes é irrelevante. A gente tem de ter cuidado com a precisão das declarações. Quando ele falou que isso é irrelevante, ele estava querendo dizer esta discussão sobre a importância ou não do Chico Mendes. Mas a mensagem geral passada pelo Ricardo Salles num programa é uma mensagem geral de que, para este governo, de fato, mesmo pós-Brumadinho, mesmo pós-Davos, o meio ambiente é um acessório do desenvolvimento econômico. Virá nesta condição de acessório e será sempre subordinado aos interesses do setor da vez, seja do agronegócio, seja do setor da mineração, seja do setor de infraestrutura. Isso fica muito patente na forma como ele constrói os raciocínios. O meio ambiente é importante, mas o meio ambiente é importante desde que, o meio ambiente é importante, porém não vai mais ser como antes. E aí ele não diz claramente como que se dará nem a fiscalização e nem o licenciamento nas novas regras do bolsonarismo para o meio ambiente. Só diz que não se pode fiscalizar tudo e você tem de ter foco. Quando você tenta detalhar melhor, tá bom, ministro, foco em quê? Quais são os projetos? Ele separa os projetos entre de baixo impacto, médio impacto e grande impacto. Eu disse que isso é subjetivo, ele disse de uma maneira até bastante rude que não, é bastante objetivo. E aí perguntamos, então dê um exemplo, por favor. E aí ele não dá o exemplo. Então, isso tá muito vago. A gente já viu que autolicenciamento no Brasil é algo temerário. A Vale praticamente fazia um autolicenciamento e uma autofiscalização das suas barragens. Deu no que deu. Com a nossa precária fiscalização, a nossa precária auditagem, falar em autolicenciamento é pedir uma licença para se desmatar, para se construir obras sem os rigores de meio ambiente. E a gente viu que rigor de meio ambiente não é uma coisa de ONG, não é coisa de esquerda, é uma coisa que diz respeito a vidas humanas. Então eu acho que esse debate está muito descalibrado no governo. O meio ambiente está sendo visto e sendo estigmatizado como algo de esquerda, quando não é. É algo que diz respeito a todos nós. Ele coloca o aquecimento global como uma realidade para daqui a 500 anos. Eu acho que essas questões, elas têm muito dado hoje em dia, dado empírico, dado e evidência. Ficar discutindo em cima de ideologia, acho que é uma perda de tempo. E o ministro está fazendo o oposto do que o PT fazia, levando a discussão para o viés ideológico oposto. Diga, Joel. A Amazônia é um dos grandes patrimônios ambientais, um dos grandes valores do mundo e, felizmente, por presente divino, grande parte dela está justamente no Brasil. O Brasil é detentor desse patrimônio ambiental único, seja do ponto de vista da biodiversidade, seja do ponto de vista da água que a gente tem no nosso território. Não só a Amazônia, todos os nossos biomas. O Brasil é um dos países mais ricos do ponto de vista ambiental e é um país que nunca conseguiu estar à altura de usar e de realmente ser capaz de fazer com que o seu desenvolvimento passe pelo bom uso racional e sustentável desse enorme patrimônio, que pode sim ser algo muito importante para nós e para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento que não cometa os mesmos erros cometidos na Europa e nos Estados Unidos lá atrás e que países asiáticos como a China cometem hoje. A China, vocês sabem, cresceu muito, se desenvolveu, mas ande para uma cidade chinesa, você não vê de tanta poluição, os rios totalmente poluídos, destruídos. Realmente ali é o desenvolvimento mais predatório que você pode imaginar, que a China fez, a União Soviética fez. O Brasil nunca teve a altura de pensar um novo modelo de desenvolvimento, mas sempre teve as oportunidades. A gente vê agora a ideia de desenvolvimento e de uso do meio ambiente do governo Bolsonaro, grandes rodovias, pontes, hidrelétricas, projetos de mineração. Parece que a gente está de volta aos projetos do regime militar, né? Era essa a cabeça. Uma finalidade meio que geopolítica para o Estado, escolhendo regiões importantes, fazer um projeto para desenvolver aqui. Vão ser poços sem fundo para botar dinheiro público ali dentro, investimentos que tenho certeza, em muitos casos, nem sequer se pagarão de forma alguma. E a preocupação com o lado ambiental? Zero. A preocupação com o lado social? Zero. Veja, ali, uma proposta de uma hidrelétrica, por exemplo. Lembrem da polêmica que foi Belo Monte, hein? A Dilma também. A Dilma tinha essa cabeça meio antiquada nessa questão ambiental, foi destruidora, terrível nesse sentido. O Bolsonaro parece estar querendo reeditar isso, mas uma questão como uma hidrelétrica passa por uma questão da destruição esperada que ela vai causar no meio ambiente, uma preocupação ambiental e também uma preocupação humana.
essas áreas não são desabitadas, não são desocupadas, não são desertos de pessoas. Tem gente lá. Tem comunidades indígenas, muitos lugares tem quilombolas também, existem pessoas morando ali, existe um custo e um impacto humano também de cada uma delas. Portanto, é natural que a gente tenha ministro do meio ambiente, ministra dos direitos humanos se preocupando com isso. Fazendo tudo de acordo com o projeto que rege o novo governo, o Bolsonaro escolheu para o ministro do meio ambiente alguém que coloca os interesses da agricultura e do lucro empresarial mais desenfreado, da mineração, acima de qualquer preocupação ambiental. Um ministro do meio ambiente que chegou com a finalidade expressa de fazer com que o licenciamento ambiental seja cada vez mais fácil e ágil. Semanas depois, a gente vê tragédias enormes acontecendo ligadas justamente ao licenciamento ambiental. Parece que ele não estava difícil o bastante no Brasil, mas o ministro parece que não mudou de tom, não acha que tem nada de errado. Acho que é para seguir em frente, incentivar cada vez mais, acelerar cada vez mais isso aí, porque está muito burocrático, o meio ambiente está protegido demais no Brasil, sabe? O pessoal está exagerando aí na proteção ao meio ambiente. E nos direitos humanos, alguém cujo objetivo é integrar o índio à sociedade, converter os índios. Esse é que é a visão do presidente também, como ele já repetiu muitas vezes. É isso. São duas pessoas, dois cargos, duas posições que deveriam servir para zelar por interesses brasileiros de longo prazo, tanto do ponto de vista ambiental e, portanto, econômico, mas também humano, e que estão aí no fundo, para servir aos interesses justamente dos poderes mais fortes e mais poderosos já da sociedade, que querem mineração, que querem desmatar a floresta, que querem, enfim, a ideia do poluir para crescer. O Brasil, se seguir por esse caminho, vai continuar não crescendo.